Tem atualização agora sobre a transferência de PMs presos para a nova unidade prisional da polícia. A gente, inclusive, mostrou aqui ao vivo ontem no Jornal do Amazonas, primeira edição, a operação que foi realizada aqui na capital desde as primeiras horas do dia, coordenada pelo Ministério Público do Amazonas. Vamos conversar ao vivo com a Carla Mello, que traz a atualização para a gente, se essa transferência já foi finalizada. Qual é a informação que a gente tem até agora? Carla, bom dia para você. Oi, Lane, bom dia para você, para quem nos assiste. Olha, importante lembrar que tudo começou depois de uma visita do Ministério Público até o núcleo prisional lá no bairro Monte das Oliveiras, onde eles constataram diversas irregularidades. Quem vai falar para a gente sobre essa visita, que começou também depois de uma outra operação coordenada pelo Ministério Público, é o promotor Armando Gurgel. Bom dia, promotor. Quase um ano atrás, durante a Operação Fogo Amigo, o senhor chegou durante a investigação sobre essa questão, né, de policiais militares que estariam saindo do núcleo prisional. Durante as visitas, quais foram as outras irregularidades que vocês identificaram naquele espaço? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, de fato, tudo começou por parte da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial durante a Operação Fogo Amigo. Na oportunidade, nós tivemos uma visita ao local decorrente de um incidente dentro da operação, que foi a verificação de que, durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, o alvo estaria mantendo uma ligação telefônica com a companheira que morava nesse endereço, de dentro do próprio núcleo prisional. E, portanto, estaria aportando um aparelho de telefonia celular no local de forma indevida. Isso nos chamou a atenção, nós fomos até o local e conseguimos apreender 2 aparelhos celulares, além de máquinas de cartão de crédito e uma série de outras situações que nós já observamos relativamente à insalubridade do local. E também tivemos a oportunidade de, naquele momento, constatar a ausência, salvo engano, de 4 custodiados que deveriam estar naquele local, mas não estavam sem qualquer justificativa. A partir dali, nós continuamos também desenvolvendo uma série de investigações a partir também dos aparelhos que nós angariamos naquele momento e em razão também de nós estarmos cientes de que essa situação parecia não ser isolada do fato de que os presos costumeiramente estariam fora daquela localidade. Fizemos também algumas medidas judiciais sigilosas para a investigação desses celulares e de outros materiais e constatamos que, de fato, essa situação ela era, na verdade, rotineira, ou seja, a custódia existia no papel, formalmente, mas de forma material, na verdade, não existia. Essa questão de controle de quem entra, quem sai, até mesmo, né, a segurança dos presos, tudo isso foi levado em consideração? Perfeitamente. O que nos levou a atuar dessa maneira é uma resolutividade em todos os sentidos, não apenas com relação à questão da segurança pública. Os presos que ali estavam num número excedente de vagas, mais que o dobro, estavam também num lugar extremamente insalubre, extremamente amontoados, digamos assim, ofendendo a dignidade da pessoa humana, e o prédio em si também, a umidade, os registros de imagens que nós temos também, que por si só falam bastante, depõem de uma forma totalmente negativa com relação à dignidade do serviço público, dos servidores que ali estavam, e demonstra também a falta de total condição de que ali funcionasse realmente, de fato, um núcleo prisional, da forma como os profissionais que tinham que manobrar essa massa carcerária estavam expostos de uma forma totalmente vulnerável com relação à sua segurança, expondo, portanto, a pressões sobre a própria funcionamento normal daquilo ali, a pressões da própria massa carcerária para que materiais fossem ali aceitos, as saídas fossem aceitas e tudo mais. A partir desse momento, o Ministério Público, então, acionou a Secretaria, né, de Administração Penitenciária e a própria Polícia Militar para tentar encontrar uma solução. A solução encontrada, então, foi essa unidade no Compage. Exatamente. Desde então, nós começamos a aprofundar as investigações, colher material, ver como funcionava esse tipo de coisa, para que nós pudéssemos ter uma responsabilização adequada. Mas houve também episódios futuros, como no dia 27 de fevereiro, aqui em Manaus, quando foi constatada a ausência maciça de mais de 20 pessoas que deveriam estar ali presas, e desde então nós já vimos amadurecendo algumas ideias e conseguimos, com o diálogo institucional com a SEAP e com o Comando-Geral da Polícia Militar, que cabia também solucionar o problema efetivamente, entabular uma solução com o auxílio técnico da SEAP para que pudesse ser cedido o local e a gente pudesse ter uma nova cultura, um novo funcionamento com um padrão operacional mínimo que é o da SEAP. Promotor, ontem, né, durante o processo de reintegração, muitas mulheres, né, dos policiais militares presos falavam sobre essa questão da segurança, porque eles estão em uma unidade prisional que fica dentro de um complexo penitenciário, eles estariam em unidades próximas de pessoas que, por exemplo, eles ajudaram a prender. Isso foi avaliado, essa questão de segurança? Obviamente que todos os órgãos públicos envolvidos nessa situação avaliaram de forma responsável essa questão e, a título de informação para que possa ser comparado e ver, observar a questão, digamos assim, menos técnica e mais, digamos assim, profana, né? A unidade que hoje comporta como unidade prisional militar e, portanto, onde hoje estão os militares, antes funcionava como um presídio feminino e, posteriormente, passou a funcionar como um centro educacional e de atividades para
as presas femininas. Então, veja, nunca, absolutamente nunca, nenhuma organização de proteção de direitos das mulheres questionou essa questão da segurança. Ou seja, nenhuma camada mais vulnerável ainda da população carcerária, que seriam as mulheres e não policiais militares, homens, jamais questionou esse aspecto da segurança ou cogitou de que num eventual incidente penitenciário, uma rebelião, elas pudessem estar expostas a serem vítimas, por exemplo, de crimes sexuais ou de qualquer tipo de barbárie, como já aconteceu aqui, inclusive serem tomadas como reféns mais valiosas. Então, percebam que, caso isso fosse uma realidade, obviamente não estaria passado incólume até esse momento. Então, não se trata de uma unidade dentro do complexo, mas extramuros ao complexo, que, portanto, tem a muralha do próprio complexo e mais a sua própria muralha. E isso é uma realidade, por exemplo, que funciona como, por exemplo, na Papudinha, numa unidade da Federação Expressiva. Então, não há realmente nenhuma novidade. O que existe, na verdade, é uma resistência dessa população carcerária e de seus familiares para que aconteça, de fato, uma transferência onde venha ocorrer agora, de uma vez por todas, sim, uma custódia efetiva, o que não acontecia. Então, hoje, nós vamos ter uma custódia efetiva e não mais uma de faz de conta. E isso realmente é contra o interesse deles. Eu volto já a conversar com o senhor, porque a gente tem um levantamento que mostra dos 71 policiais presos os crimes, né, que os levaram à prisão. A maioria, né, dos policiais presos, de acordo com um levantamento feito também pelo próprio Ministério Público, homicídio, 28 policiais presos por homicídio, seguido de crimes sexuais, com 14 casos, roubo e extorsão, sequestro, com 13 casos, crimes militares, 11 ocorrências. Aí tem também crimes aí de abandono de posto, 6, tráfico e associação ao tráfico, 4, o mesmo, né, para porte ou posse de arma e outros crimes. Ou seja, a maioria dos policiais acusados, né, de homicídio no exercício ali da função. E só para a gente finalizar, promotor, como é que fica agora? Como que o Ministério Público vai continuar atuando em relação a essa nova unidade, né, de verificação, se essa questão das visitas, elas realmente vão ser, né, exercidas na prática, como para qualquer outro preso? Apenas um adendo com relação a alguns crimes que você colocou aí, militares e abandono de posto, são crimes militares que, inclusive, aconteceram em contexto de outros crimes, né? Por exemplo, esse abandono de posto aconteceu também em situações de tráfico de droga, que era para a pessoa estar trabalhando num canto e estava no outro realizando o tráfico de droga. Então, não existe também essa realidade de meros crimes militares que teriam prisões administrativas estarem ali recolhidos. São situações graves com decisões judiciais ou definitivas ou cautelares. Mas, respondendo a sua pergunta com relação ao que vai continuar acontecendo, no que nos cabe primeiramente ao controle externo da atividade policial, com essa resolutividade em todos os sentidos, não só na questão da segurança pública, é fazer um monitoramento mais intenso, que pode ser até que seja postergado, aumentado esse período, durante 30 dias. Nós vamos receber do comando da Polícia Militar, em 48 horas, um relatório inicial de como ocorreu essa transferência, quais questões, eventualmente, incidentes tiveram que ser enfrentados, mais outro relatório sobre a regularidade de instalação do que nós ajustamos em termos de direitos dos custodiados, como saúde, educação, odontológico e tudo mais, e mais um outro relatório com 30 dias. Estando havendo um adimplemento substancial dessa transferência, de forma que nós saiamos, de fato, daquela situação de total descontrole para uma governança, nós vamos encerrar o nosso trabalho. Perfeito, promotor, muito obrigada. A gente, claro, vai seguir acompanhando qualquer atualização sobre essa situação da transferência dos policiais militares presos. Claro, a gente traz no Jornal do Amazonas, primeira edição. Volto contigo, Lani. Obrigada, Carla. Bom dia, bom trabalho para você.